Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você consegue pensar num mestre campeão de xadrez que não sabe nem como as peças do jogo se movimentam? É claro que não. Porque para a gente conseguir ficar bom em qualquer jogo, a primeira coisa que a gente precisa conhecer são as regras desse jogo. E o seu aprendizado, assim como os jogos, também possui regras. E quando você atende essas regras, você consegue aprender muito melhor. E hoje eu vou te mostrar quais são essas regras e vou te fornecer exemplos de como aplicá-las na prática, para que você consiga aprender da maneira como o seu cérebro foi programado para funcionar. Eu sou o Matheus e eu faço parte do projeto Aprendizagem Acelerada. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, ficar atento às vagas para o nosso treinamento de aprendizagem, acesse o nosso site aprendizagemacelerada.com e acompanhe a gente em nossas redes sociais também. Então vamos começar o vídeo. Bom, só uma coisa antes da gente começar, eu esqueci de falar durante a gravação do vídeo, a gente preparou um bônus especial para quem está assistindo esse vídeo aqui. Então, para saber o que é esse bônus e como resgatá-lo, assista o vídeo até o final. Muito obrigado. E eu vou começar contando uma história para você. Eu espero que você não pule essa parte, porque muito provavelmente você vai se identificar com essa história. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu sentia muita dificuldade para conseguir aprender química. Todos aqueles nomes de elementos e de substâncias, todos aqueles conceitos abstratos como reações químicas e molaridade, tudo aquilo era muito estranho para mim e não fazia sentido na minha cabeça. Mas eu continuava tentando aprender. Eu pedia ajuda extra para os meus professores, os meus colegas, e por mais que eles tivessem boa vontade, tentavam me dar exemplos diferentes para fazer com que eu entendesse a matéria, as coisas ainda continuavam sem fazer sentido na minha cabeça. Então, eu cheguei à única conclusão que eu podia chegar, que eu não nasci para aprender química. E eu consegui observar também que eu não era a única pessoa que tinha dificuldades para aprender. Eu vi os meus colegas, às vezes, com problemas para aprender matemática, outros com dificuldade em aprender física. Cada um tinha sua dificuldade específica. E se você é um ser humano, com certeza você também já teve dificuldades e problemas para aprender alguma coisa que você tanto queria. Mas vamos tentar juntos fazer um pequeno esforço para a gente se lembrar da nossa infância, até quando a gente tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Nessa época, a gente aprende as coisas com muita facilidade. A gente é movido por uma curiosidade insaciável. A gente sempre queria saber o porquê das coisas e a gente era bem sucedido. A gente conseguia encontrar as respostas. Parece que nessa época da nossa vida, a gente conhecia as regras, sabia o que era necessário para aprender o que a gente queria. E se você não consegue se lembrar dessa época da sua vida, tenta se lembrar das crianças com as quais você convive. Todas elas conseguem aprender as coisas com muita facilidade, desde idiomas, instrumentos musicais, elas têm muita facilidade para aprender tudo o que elas querem. E isso leva a gente a pensar numa coisa: deve ter algo que acontece no meio do caminho que muda as regras do jogo e faz a gente se esquecer de como se aprende. Só que o aprendizado é essencial em todas as fases da nossa vida. Então, para a gente conseguir aprender o que acontece, a gente vai começar falando sobre pequenas diferenças entre o cérebro adulto e o cérebro de uma criança. Qual que é a principal diferença entre um HD novinho que você acaba de tirar da caixa e um HD igual desse computador aqui que eu estou usando, que já está em uso há diversos anos? É a quantidade de informações armazenadas neles. E também, do mesmo modo, a principal diferença entre o cérebro adulto e o cérebro de uma criança é a quantidade de conhecimentos e experiências que foram acumuladas. Então, os cérebros adultos já são bem recheados de conteúdo, com os conhecimentos e as experiências que a pessoa vai acumulando durante a sua vida. E por isso, cada pessoa possui a sua própria visão de mundo e a sua própria crença de como as coisas funcionam, ou então de como as coisas deveriam funcionar. Mas com as crianças é diferente. Elas ainda estão na fase de acumular essas experiências e esses conhecimentos. E do ponto de vista do aprendizado e da facilidade de se aprender, isso acaba mudando tudo. Porque o fato das crianças terem um cérebro, por assim dizer, mais vazio, faz com que elas sejam muito mais abertas a informações novas. A mente dela é muito mais receptiva a novos conhecimentos. É como se elas fossem verdadeiras esponjas humanas que estão prontas para absorver tudo o que está ao redor delas.
Só que à medida em que a gente vai deixando de ser criança e nós vamos acumulando as nossas próprias experiências e o nosso próprio conhecimento de mundo, a gente vai ficando cada vez menos aberto à informação nova. E por isso vai ficando cada vez mais difícil de se aprender coisas novas. Se a gente fizer uma analogia do aprendizado com um jogo, é como se a gente tivesse avançado de fase. E essa fase nova possui dificuldades que são acrescidas. As regras do jogo mudam um pouco. Mas como o aprendizado é essencial em todas as fases da nossa vida, não somente durante a infância, é essencial que a gente saiba como superar essas dificuldades e entender como funcionam as novas regras do jogo. E, na verdade, existe muita pesquisa e muita evidência científica tentando responder essa pergunta. E um dos trabalhos que se destacam é o realizado pelo Dr. Malcolm Knowles. Ele é autor de mais de 230 artigos acadêmicos e 18 livros publicados, e todos eles eram sobre o que ele chamava de andragogia, que é um nome nem tão bonito para falar sobre uma das ciências mais belas que existem, que é a ciência do aprendizado humano. E com o seu trabalho ele descobriu que, de fato, por nós sermos menos abertos a informações, de fato as regras para se aprender mudam. Novas regras são acrescentadas. E assim, ele estabeleceu o que nós podemos chamar de princípios ou então requisitos para o aprendizado. E a lógica de como isso funciona é a seguinte: quanto mais requisitos do aprendizado você cumprir, melhor será o seu aprendizado. Então, se você já conseguiu aprender bem alguma coisa na sua vida, é porque com certeza você atendeu a esses requisitos de algum modo. Por outro lado, se você está com problemas para aprender aquilo que você quer, ou então se você acha que pode melhorar a maneira como o seu aprendizado funciona, prestar atenção nesses requisitos e em como atendê-los vai te ajudar muito. Então agora a gente vai começar falando sobre esses requisitos, e o primeiro deles é chamado de fundação. Então, como a gente já conversou, o cérebro adulto ele já está repleto de experiências e de conhecimentos, e o seu cérebro gosta de utilizar essas informações que ele já possui para construir as suas novas memórias. Então, o que você já sabe moldam o modo como você enxerga o mundo. Toda a informação que chega até você é, de certa forma, reinterpretada sobre a ótica do seu conhecimento, daquilo que você já sabe. Então é por isso que a gente fala que todo conhecimento é construído sobre uma fundação de conhecimentos prévios. Então, para nós que já deixamos de ser crianças, é fundamental que a gente saiba utilizar essa faceta, esse modo peculiar do nosso cérebro funcionar a nosso favor. Então a gente sempre que está tentando aprender alguma coisa nova, deve buscar relacionar as coisas que nós já sabemos com as coisas que estamos tentando aprender. E na verdade essa é uma das principais características que vai diferenciar uma pessoa que sabe aprender muito bem de uma pessoa que tem muitas dificuldades para aprender, que é justamente a habilidade de utilizar as experiências prévias para criar novos conhecimentos. Então eu vou dar um exemplo de como você pode fazer isso. Vamos dizer, por exemplo, que você está tentando aprender cálculo. Fica muito mais fácil pensar nas relações entre as derivadas e integrais de uma função se você pensar em um exemplo físico, como, por exemplo, um carro em movimento. Falando na realidade de como isso funciona, se você conhece as posições que o carro ocupa ao longo do tempo durante um percurso, você consegue fazer o processo reverso e descobrir a velocidade que o carro ocupou durante esses instantes, e vice-versa. Ou então pensando na ciência da computação, vamos dizer que você está tentando aprender uma nova linguagem de programação. Enquanto você aprende as funções específicas e a sintaxe dessa linguagem, você pode comparar e relacionar com as funções de alguma outra linguagem que você já conhece. Ou então comparar como você faria os mesmos comandos e instruções no seu próprio idioma, como se você fosse dar esses comandos para alguma outra pessoa, em vez de dar para o computador. Ou então, por exemplo, se você estiver aprendendo direito penal e criminal, tenta pensar nos crimes que você já viu sendo cometidos em filmes ou então que já foram noticiados e pensar em como as pessoas em questão receberiam a pena, pensar nelas na cadeia, enfim, tentar deixar o seu conhecimento mais real e mais pessoal para você. E eu te dei 3 exemplos aqui, mas na verdade os exemplos são infinitos. A gente poderia ficar horas e horas conversando sobre como relacionar aquilo que a gente está tentando aprender, deixando mais pessoal e mais real para a gente. Só que mesmo assim a gente tem a péssima tendência de sempre enxergar aquilo que nós estamos tentando aprender como se fosse algo completamente novo, como se você nunca tivesse visto nada parecido antes em sua vida. Mas na verdade,
todo conhecimento humano pode ser conectado de alguma forma. As técnicas que nós ensinamos no nosso treinamento de aprendizagem acelerada, por exemplo, ensinam como você pode criar essas conexões de maneira mais organizada. Mas todas as técnicas para fazer isso partem dos mesmos princípios, que é comparar, é relacionar, ver o que tem igual e o que há de diferente entre as coisas que você já sabe e as coisas que você está tentando aprender. Então, a lição principal que a gente aprende com essa regra, com esse requisito para o aprendizado. Sempre que você estiver assistindo alguma aula ou videoaula, ou então sempre que você estiver fazendo alguma leitura, tente ir relacionando as coisas que você está aprendendo com as coisas que você já sabe. O próximo requisito sobre o qual a gente vai conversar é um dos mais óbvios para os estudantes, e é chamado de necessidade de aprender. Com certeza você já viu alguém falando: professor, quando que eu vou usar isso em minha vida? Ou então, por que eu preciso aprender isso? E, na verdade, ter essas dúvidas é um processo natural do aprendizado. Porque quando a gente deixa de ser criança, a gente não sente o desejo de aprender alguma coisa só porque alguém fala pra gente que é importante, só porque o professor fala, é importante você saber isso, ou então os nossos pais falam, você tem que aprender isso, vai ser bom pra você. Na verdade, para a gente conseguir aprender, a gente tem que enxergar a validade da informação e a gente tem que saber se ela realmente vai ser útil pra gente. E é por isso que é tão normal a gente ver os alunos perguntando para os professores: professor, isso aí vai cair na prova? Porque por saber que você vai ser testado nesse assunto e talvez você vai ter alguma consequência boa ou ruim, isso aumenta a sua necessidade de aprendizado. Então o principal segredo e a chave para colocar esse requisito em ação é encontrar maneiras de tornar o seu aprendizado necessário na sua vida. E a melhor maneira de tornar aquilo que você quer aprender necessário é através da prática. Então, sempre que você aprender algum conceito, tente aplicá-lo na sua vida. Por exemplo, se você está estudando administração, pense em maneiras de aplicar os conceitos que você aprende na sua própria vida. Por exemplo, nas suas finanças pessoais. Ou então, mais uma vez, falando de programação. Se você está tentando aprender uma nova linguagem, pensa em algum projeto que você possa criar para você colocar todo o seu conhecimento em prática. Dessa maneira vai ser muito mais fácil que você consiga focar naquilo que você está tentando aprender. Além disso, a sua capacidade de reter o material que você quer aprender também vai ser muito melhor. Só que não basta apenas existir a necessidade para que você consiga aprender, e isso nos leva diretamente para o próximo requisito, a próxima regra do aprendizado, que é a prontidão. Então você já sabe que é muito difícil aprender alguma coisa que você não enxerga necessidade de aprender. Só que não basta você sentir a necessidade, ela tem de ser imediata também. Então isso significa que se algum professor fala para você que você tem que aprender alguma coisa hoje, porque você vai precisar disso daqui a 5 anos, vai ser muito difícil de aprender. Quando a gente sabe que a gente vai precisar utilizar o conhecimento em alguma situação que está próxima de acontecer, a gente aprende muito melhor. Mas isso não significa de maneira alguma que você precisa deixar para estudar para as suas provas de última hora, porque assim você vai criar uma necessidade imediata para o seu aprendizado. Na verdade, essa é uma das piores estratégias, um dos piores hábitos que os estudantes possuem. O que esse requisito implica, na verdade, é que você precisa pensar em estratégias para criar essas necessidades imediatas para o seu aprendizado. E mais uma vez, a melhor maneira de se fazer isso é através de abordagens práticas. Quanto mais o seu estudo e o seu aprendizado for voltado para a prática, para a participação, quanto mais testes você fizer, mais necessidade imediata você vai estar criando para o seu aprendizado. Ou seja, na sua rotina de estudos, você sempre deve incluir momentos em que você precisa testar o seu conhecimento e aplicá-los de modo prático. Assim você estará atendendo a estes requisitos. E o próximo requisito diz respeito sobre a orientação do seu aprendizado. Toda informação que a gente quer aprender costuma chegar até nós na forma sequencial. É assim que a maioria dos cursos e dos livros são organizados, em tópicos sequenciais. E isso costuma funcionar muito bem para as crianças, porque elas sim têm a habilidade de armazenar informações sem precisar enxergar conexões entre elas. Só que para nós, adultos, isso não funciona muito bem. A orientação para o nosso aprendizado deve ser essencialmente em forma de resolução
de problemas. Ou seja, em vez da gente armazenar informações como listas de fatos, a gente tem sempre que procurar enxergar uma relação de solução e problema no que a gente quer aprender. Por exemplo, mais uma vez falando das linguagens de programação. Vamos dizer que você quer aprender os loops. Para que funcionam os loops? Pensa nos problemas que eles resolvem. Seria impossível você conseguir resolver algum problema onde você precisa repetir uma tarefa sem saber a quantidade de vezes que essa tarefa precisa ser repetida. Na programação isso é muito comum e os loops solucionam esse problema muito facilmente. Ou então, pensando em matemática, vamos dizer que você quer aprender as propriedades de radiciação e potenciação. Pensa nas complicações algébricas em que você estaria metido se você não soubesse, se você não tivesse esses artifícios matemáticos para te salvar. Resumindo, sempre que você aprender algum conceito novo, alguma coisa nova, tente pensar na solução que esse problema possui, no problema que está sendo resolvido através do que você está aprendendo. Assim você vai aprender muito melhor. O próximo requisito sobre o qual a gente vai conversar pode ser chamado de autoconceito. Esse é um dos menos óbvios. Justamente por isso, as pessoas que sabem como aplicar esse conceito apresentam uma vantagem enorme sobre as pessoas que não sabem. Colocado de maneira simples, o que esse princípio quer dizer é que você deve ter um papel importante no seu aprendizado. Com certeza você já teve a experiência de assistir alguma aula ou videoaula para chegar no final dela e você simplesmente não fazer ideia do que você acabou de ver. Ou então, você já deve ter tido a experiência também de ler algum livro, um trecho de um livro, onde você via que o autor te dava tudo o que era necessário para você conseguir aprender, mas mesmo assim você não sentia que era o suficiente. Quando isso acontece, muitas vezes o problema é que você não está envolvido o bastante. Nós, como adultos, como aprendizes adultos, tendemos a confiar muito mais em nossas próprias experiências e em nossos próprios julgamentos. E exatamente por isso é muito importante que nós tenhamos o poder de fazer decisões quanto ao que nós vamos aprender e como nós vamos aprender também. Então, se você, por acaso, se sentir travado no seu aprendizado, tente dar um passo para trás e ver como você pode customizar a sua experiência de aprender e fazer decisões no seu processo de aquisição de conhecimento. Quanto mais você sabe o que você está prestes a aprender e quanto mais você customiza a sua própria experiência do aprendizado, talvez adicionando alguns tópicos ou então excluindo alguns tópicos que você acha desnecessário, mais envolvido você vai estar e melhor será o seu aprendizado. A sua experiência de aprender vai ser muito mais pessoal e você terá mais motivação para aprender. E por isso é muito importante você sempre ir além do que um professor tenta ensinar para você. E o próximo tópico, o próximo requisito do aprendizado, na verdade, é a sua motivação para aprender. O cérebro adulto só tem a capacidade de aprender quando ele sente que há motivação para que isso aconteça. Só que a motivação para os adultos deve ser interna. O que isso significa? As sugestões que alguém te dá, algum amigo seu te dá, funcionam muito bem quando você vai escolher qual filme assistir, quando você vai escolher qual restaurante novo você vai conhecer. Mas as sugestões dadas por outras pessoas não funcionam quanto ao seu aprendizado. As motivações externas, ou seja, essas que são fornecidas por outras pessoas, não são suficientes. Você precisa ter uma motivação interna. E como que você aumenta a sua motivação para aprender o que você quer? Sempre pensa no porquê de você estar aprendendo. Então, vale a pena fazer perguntas como essa. Por que eu estou aprendendo isso? Por que aprender isso vai tornar a minha vida melhor? Como que eu vou utilizar esse conhecimento que eu estou aprendendo de maneira prática? Fazer essas perguntas vai aumentar muito a sua motivação interna para aprender, porque você estará mostrando para você mesmo o valor da informação que você está prestes a receber. E assim a gente finaliza as regras do jogo do aprendizado. Então, fazendo uma recapitulação. Primeira regra, fundação de conhecimento. Você sempre deve tentar relacionar aquilo que você está aprendendo com coisas que você já sabe. Segunda regra, segunda e terceira, elas andam meio juntas. É a necessidade de aprender e a prontidão para o aprendizado. Como que você atende essas regras criando abordagens práticas para o seu aprendizado. Quarto, é a orientação para o seu aprendizado. Deve ser sempre voltado para a resolução de problemas.
Quinto, a experiência de aprender deve ser autoconceitual, ou seja, você deve ter uma participação ativa e o poder de fazer decisões quanto ao que você vai aprender e como você vai aprender também. E por último, a sua motivação. Sempre faça perguntas que te mostrem o valor das informações que você está prestes a aprender. E agora que você sabe quais são os requisitos para que o aprendizado ocorra, talvez você entenda por que tantas pessoas saem da escola ou da faculdade sem aprender muita coisa. Porque a maioria dos sistemas de ensino falham em aplicar esses princípios, esses requisitos do aprendizado. Mas agora que você sabe como as regras do jogo funcionam, você pode nadar contra a maré, criando as suas próprias condições de aprendizado para aprender qualquer coisa. Só depende de você. Então nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu espero que essas dicas que eu te dei façam a diferença na sua vida e tente aplicá-las. Você vai ver que o seu aprendizado vai ficar muito melhor. Como eu falei no início do vídeo, nós preparamos um bônus especial para quem assistiu, que é um e-book. É um e-book muito bonito que nós preparamos, que trata do assunto que nós discutimos no vídeo em muito mais detalhe. E existem perguntas também para você testar o seu conhecimento e, consequentemente, reter o que você aprendeu de maneira muito mais eficaz. Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Não deixe de conferir o bônus, de pegar o seu bônus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.